Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Ponta. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante, muito importante para a vida de todo mundo, que é como lidar com dinheiro, como lidar com os dados financeiros. Muitas pessoas sofrem nesse momento de falar sobre isso e a gente vai desvendar, vai ver isso de uma forma muito especial. Eu tenho comigo aqui Gustavo Borello e a gente vai falar sobre gestão financeira. Vamos lá? Gustavo, como que você prefere ser chamado, Gustavo? Seu sobrenome? Borello. Gustavo Com Borello. 2 L's. Borello. Tá. É italiano. Tá certo. Ele é argentino com sobrenome italiano. E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Emerson. Muito obrigado pelo convite aqui para a gente estar conversando no Papo de Ponta. É isso aí. Muito contente, muito feliz de estar aqui. Muito obrigado por ter vindo, pelo seu tempo. E o assunto que você fala, cara, é um assunto que mexe muito com as pessoas. Então, mexe comigo também, é uma coisa que eu tenho uma certa atenção redobrada, isso me deixa tenso para falar sobre isso, porque é vital para as empresas, né? E você fala numa naturalidade, eu falei, não, o Gustavo tem que vir aqui compartilhar o conhecimento dele. Cara, Pois é. eu quero saber de você inicialmente ali, queria que você se apresentasse, falasse um pouco mais sobre você, sobre a sua empresa, sobre a sua história, mas me conta. Ok. Bom, primeiro sobre o tema, né? Que dinheiro no mundo que hoje a gente vive, independente de qual pensamento político uma pessoa possa ter, essa pessoa lida com dinheiro no dia a dia. Sim. Então, entender como esse dinheiro é gerado é muito importante, tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas que podem não ser empresários, mas também estão inseridas num sistema que hoje funciona através da movimentação de dinheiro. Sim. Antes era uma permuta, né? Eu tinha galinha, você tinha carne, a gente trocava e as pessoas viviam assim. Com a evolução, isso foi passando para moedas, né? E tem toda uma história do dinheiro até hoje, que já nem é papel, hoje até é um dado, Sim, é um byte sim. lá. Sim. O dinheiro que já não é palpável, vamos falar assim, se bem ainda tem palpável, cada vez menos. Sim. Hoje em dia, até no celular, você movimenta praticamente quase 100% das tuas vida financeira, vamos falar assim, está digitalizada, né? Sim. Então, é sobre isso que a minha empresa, em parte, fala, né? Que é sobre a geração desse dinheiro através das empresas que a gente considera como máquinas. Eu sou engenheiro mecânico de Sim. formação, então eu tenho essa mentalidade de pensar as empresas como uma máquina que gera dinheiro, nesse caso. Sim. Esse é o ponto de vista que fica muito simples de entender quando a gente pensa uma empresa como uma máquina, porque se é uma máquina, você consegue mexer ela, você consegue melhorar ela, consegue levar para um lado, levar para o outro. Então fica de forma clara, acredito, com essa visão, né? O entendimento do primeiro conceito que a gente tem de como se gera o dinheiro. Sim. Principalmente falando, né? E a minha empresa é a alfa desse movimento. Eu tenho há 10 anos ela, junto com o meu sócio Leonardo. 10 anos? Isso, estamos há 10 anos aqui no Brasil, né? E a gente se dedica a toda essa parte de gestão financeira das empresas, gestão comercial, gestão de processos, que o financeiro, como a palavra fala, é o fim, Sim. onde tudo se conecta. Tá? Sim, Então, sim. é o melhor lugar para enxergar um determinado problema ou começar uma determinada solução, porque tudo impacta lá. Sim. Então é isso que a gente faz. A Alfa trabalha com a gestão financeira, mas eu sei que existem outras coisas também que são feitas lá, né? Outras áreas que também têm uma abordagem, né? Sim, o que acontece? Quando você analisa uma empresa,
a melhor abordagem que a gente usa e eu recomendo é começar a análise pelo financeiro. Por quê? Porque conecta todos os pontos, conecta todo o ecossistema da empresa, inclusive o dono, Sim. que é o ponto principal de conexão entre a empresa e o dono é o dinheiro, porque é o meio pelo qual o dono e todas as pessoas que trabalham na empresa ganham dinheiro, que por isso é o intuito da empresa, senão não seria uma empresa, né? Poderia até ser uma associação sem fins de lucro, por exemplo, uma ONG ou algo assim, mas também precisa de circulação de dinheiro, senão não consegue levar o seu propósito para frente. Mas além disso, conecta compras, conecta fornecedores, conecta clientes. Então, desde esse ponto é que a gente tem como ponto de partida para análise. Só que assim, você pode ter o raio-x, um médico imagina um raio-x, mas ele não resolve com o raio-x, ele resolve depois de passar um tratamento. Sim. Numa empresa, esse tratamento são a gestão de processos ou indo para o comercial, que você traz mais dinheiro ou expande a empresa cresce através do comercial, e a operação acompanhando isso. Tudo isso tem que ter uma sinergia, que é isso que a gente trabalha. Então, eu achei bem interessante, assim, eu gosto muito das suas definições, né? Quando você fala do financeiro, que é a finança, é o final do processo, né? Porque é por onde você... Olha, o empreendedor, ele pode ter habilidades de fazer gestão através dos dados, ter os indicadores e conseguir medir. Mas se o empreendedor não tiver uma habilidade para gerir os dados, esse dado ele gera. Esse é o único dado que você pode... Por mais que seja gerado da forma mais simples, que é através do banco, que só dá entradas e saídas, com certeza olha. Esse dado é o único dado que 100% dos empresários e empreendedores ficam olhando o tempo todo. Não só os empresários e empreendedores, todos os funcionários e todas as pessoas, salvo que tenha muito dinheiro sobrando até demais, que já não precisa nem olhar a conta, né? Mas são casos bem específicos. Sim, são bem específicos. Tirando as pontas, vamos falar assim, quem não tem nada e quem tem demais... Quem não tem nada não olha porque não tem, quem tem muito não olha porque tem muito, mas o resto... Mas 99% do mundo está no meio. 99% do mundo está olhando aquilo ali. É muito interessante, assim. Eu tenho uma... O que acontece, né? Você conhece a nossa história, né? Já conversamos sobre isso. Então, quando nós compramos a Tecnoponta, pensa, a Tecnoponta ela é extremamente complexa para administrar, porque a gente tem o faturamento, que é a venda de um curso que vai acontecer. Aí depois aquele curso vai acontecer. Quando o curso acontecer, depois que aconteceu, aí vem o pagamento do professor, que é lá depois que ele aconteceu. Porém, o aluno também paga isso às vezes em 12 vezes. Então também o dinheiro vai entrar. E no entanto a gente paga algumas contas, a maioria delas em relação ao treinamento, por exemplo, como marketing, como de repente custos de imóveis, aí a gente paga tudo antes. Então eu tenho uma operação que ela já é, num único treinamento, ela já é complexa por si só de se manter. Olha, vai ter um curso, vamos imaginar um curso, vai ter um curso de Office. Esse curso vai acontecer o mês que vem. Começa a vender hoje. Quem paga hoje paga em 12 e o outro paga no Pix à vista. Aí, esse que é em 12 vai demorar 12 para entrar, ou então faz antecipação que já entra agora. Só que o curso vai acontecer e ainda tem curso que vem depois. Multiplica isso por 60 formações acontecendo de forma simultânea. É um cenário que eu, antes de comprar a escola, não sabia lidar. Hoje eu sei lidar, mas ainda assim é desafiador entender, ou compreender, ou criar sensores para dizer tá bom ou tá ruim, porque às vezes está ruim, as vendas podem não estar boas agora, mas o caixa está bom. O caixa pode estar bom, mas as vendas não, sabe? Porque eu tenho uma sensação de que esses números acontecem para mim numa distância entre tempo, o fato e o tempo. E a maior desafio é lidar com isso. Então, para mim, mesmo hoje, já tendo domínio do que está acontecendo, eu ainda assim me sinto desafiado em conseguir compreender claramente essas coisas. Né? E eu vi uma palestra sua na internet em que você explicava
de forma bem didática, um funil. E aí eu queria, antes de mostrar para o pessoal e falar sobre o funil, eu queria que você me contextualizasse. Da onde veio esse? Como é que você chegou nesse funil? Me conta essa técnica. Legal. Eu entendo, e não só entendo, eu estudo muito sobre essa dificuldade que você comentou. Porque quando, por exemplo, se fala de vendas, não existe ciência em vendas. Não existe uma universidade de vendas, vamos chamar assim. Uhum. Mas quando você entra na parte financeira, aí sim já existem as ciências contábeis, ciências econômicas, tá? E aí que está, no meu entender, né, o grande problema no mercado atual, que é isso que eu enxerguei, por isso criei esse funil que depois vou apresentar, sim, mas quero contextualizar o mercado atual e essa dor que você tem, que você não é o único, e eu percebi que a grande maioria tem. O que acontece? Se estamos falando que você vendeu, você conseguiu vender, então você entende de vendas. Sim, sim. Agora, por que você não entende de finanças tão bem como entende de vendas? Porque quando você começa a ir para o lado das finanças, você precisa ter ferramentas, né? E essas ferramentas atuais que são entregues para os empreendedores vêm de uma ciência que tem uma linguagem própria, que é a ciência contábil. Quando você vem, o que você tem? Demonstrativo de fluxo de caixa, DRE, balanço patrimonial, isso primeiras coisas que jogam na cabeça do empreendedor. Quando você começa a querer entender isso, encontra uma linguagem, imagina que você encontra uma linguagem de medicina. Pega um livro de 4º ano de medicina e tenta ler. Você não vai entender. Sim. Porque precisa 4 anos para chegar a isso, para entender a linguagem dos médicos. Sim. Mesma coisa com a linguagem contábil. E outra, vou explicar, não é que a contabilidade seja o problema. A contabilidade funciona desde um determinado ponto, hoje em dia, tá? Sim. Eu tenho clientes que são contadores, que têm contabilidades, e já falamos disso também. A ciência contábil é uma ciência lógica, então não é matemática, 2 mais 2 é 4. Pode ser desenhado, até que tantos problemas a gente vê de fraude e tudo, sim, mais, que se consegue montar cenários que não representam a realidade. Sim, então, sim. esse é o primeiro ponto. Quando o empreendedor vai para o lado das finanças, tem ferramentas com uma linguagem de uma ciência que fica muito longe do dia a dia dele. Então não fica claro. Então você precisa fazer fazer um curso muito aprofundado de finanças, vamos falar assim, que depois no dia a dia é difícil de aplicar, tá? Sim. Então é isso que a gente entendeu que é um problema, e não que o empreendedor seja burro, sino que as ferramentas que ele tem, sim, não servem para gerenciar a empresa dele. Serve para os contadores usarem para avaliar a empresa e levar essa avaliação para a Receita Federal. Sim. Não são intuitivas, né? Não são intuitivas e não são para gerenciar a empresa. Por isso que a gente criou um sistema de gerenciamento empresarial. Sim. Onde o que a gente garante é que a gente vai conseguir dar uma ferramenta de gerenciamento da empresa para o empreendedor. Sim. Então, quando a gente fala de gerenciamento empresarial ao nível do empreendedor, esses 60 cursos que você falou, você vai ver eles todos condensados numa empresa, num relatório, vamos falar assim, com uma lógica entendível e prática para o dia a dia, sem, sim, muitas ciência por trás, por mais que tem argumentação científica por trás, que eu posso argumentar da onde vem, né? Até estou desenvolvendo essa teoria, mas que seja prático para gerenciar empresas. Porque se você vende cursos, teu core business é vender cursos. Não ser um contador ou um especialista em finanças. Sim.
Então você tem que ter uma ferramenta que te ajuda a vender mais cursos, que é isso que você quer fazer. Eu vejo assim, ó, por exemplo, sempre quem cuidou das finanças, tanto do backside quanto da Tecnoponta, sempre foi a minha esposa. Ela que trabalhou sempre organizando essa parte das finanças. E eu sempre trabalhei na área mais ou pedagógica, ou então na área da operação do desenvolvimento, ou na área comercial, enfim, não trabalhava com a parte das finanças. Quando a gente assumiu a Tecnoponta, e ela é tão desafiadora que a minha esposa começou a ficar completamente preocupada e ansiosa, porque os números são difíceis de serem administrados, são números picados e tal. E aí eu falei, eu vou começar a te ajudar. E aí quando eu entrei para ajudar ela na parte das finanças, eu percebi o quão complexo é aquela operação. E olha, eu sou bacharel em administração. Diante da minha formação, com o que eu conheço do mercado financeiro e contábil, ali eu encontrei dificuldade. E olha que eu não tenho dificuldade com as ferramentas, já desenvolvi software para contabilidade. Mas ali o cenário foi desafiador. Quando eu conversei com você a primeira vez e você me explicou sobre isso, eu ainda fiquei, tá. Tudo bem. Mas aí eu vi a tua palestra, você mostrando o funil e ali as fichas foram caindo. Eu fui começando a entender algumas coisas. Então assim, eu estou nesse momento numa vontade muito grande de tornar essa ideia ou essa tua metodologia num software. Por quê? Porque aí vai me trazer a possibilidade de pegar algo que pareceu mais simples e devolver, por exemplo, a minha esposa para que ela consiga fazer de forma prazerosa esse trabalho e não no nível de complexidade que era. Porque eu entendo que isso mexe, quando a gente fala de dinheiro, mexe muito com o emocional das pessoas. Então, se nós conseguirmos colocar alguns indicadores que sejam de fácil operação, o game fica mais leve. Sim. A vida fica mais leve. E aí o meu interesse é esse. Então, se eu puder contribuir com a automação desse processo, por isso que eu tenho... a gente está fazendo isso. Sim, né? Sim, por isso que nós estamos conversando. Que é justamente assim, nossa, se isso aqui é tão mais leve para quem olha para isso o tempo todo, e essa leveza pode ser automática, porque aí você só vai ficar com a parte do bônus, né? Porque o ônus de ter que levantar o dado e colocar o dado ali, veja, já perdeu uma energia. Mesmo uma energia emocional. Se eu tiver que olhar para esses números sem ser claros o tempo todo, até jogar ali e ter esse número de forma clara, eu já me desgastei emocionalmente no primeiro passo. Então eu acho que se a gente consegue automatizar esse processo de tal forma que a pessoa bate o olho e fala, esse número está vermelho, amarelo, verde, então eu tenho que trabalhar fazendo isso, aquilo, fica mais fácil de avançar. Eu vou colocar aqui na tela, então, o funil, aí a gente pode ir conversando com base nas etapas dele, pode ser? Bora, vamos. Agora, com a palavra... Bom, primeiro explicar que o trabalho financeiro é um trabalho diário, tá? Que, primeiro explicar o que é o financeiro. Contas a pagar e contas a receber. Sim, tá? sim. E tem um detalhe que se faz todo dia, que é a conciliação bancária, que é colocar um nome numa determinada receita ou uma determinada saída de dinheiro, entrada ou saída de dinheiro, tá? Sim. A gente propõe seguir uma lógica para fazer essa segmentação, né, de falar isso é tal coisa, isso é tal outra, que segue a lógica do funil, que como a gente pegou isso do funil de vendas, que é muito conhecido, sim, pensando que o dinheiro entra e vai saindo, né? Sim. E no final você fica com uma parte, se deu tudo certo. Então, esses grupos são receitas, que tem todas as receitas do core business do cliente, eu falo mais do negócio, sim, em si. Tem a parte de impostos, que é tudo que tem a ver com o governo, que a gente está inserido no sistema governamental, né? Que a gente tem impostos para pagar. E aqui, quando eu estava falando dos contadores, aqui que eles são especialistas. Tá? Só que as ferramentas para controlar essa parte toda a parte impositiva das empresas não servem para gerenciar, ou pelo menos só servem para gerenciar a quem tiver um alto nível de conhecimento nessas determinadas ferramentas. Ou seja, para o quiosque aqui da esquina não vai servir, porque sim, precisa uma maturidade, sim, sim,
de estudos muito superior. Então a gente vai, no momento, esquecer toda essa parte, tudo que a gente já aprendeu dessas ferramentas contábeis, a gente vai colocar um pouquinho de lado, mas depois as duas se encontram. Essa sequência que tem ali, por exemplo, no funil, você botou a receita lá em cima, que é por onde entra o dinheiro. A sequência em impostos, comissões, são... Tem uma sequência, assim, esses dois primeiros são chamadas deduções de vendas, porque desde o momento que você abriu a empresa, você deveria estar ciente que você está abrindo uma empresa num determinado país com uma determinadas regras. Sim. Então você tem que seguir as regras do jogo. Sim. Tá? Então, você fatura e uma das primeiras coisas que você faz é pagar os impostos da cidade onde você está. Sim, a pergunta que eu fiz foi justamente essa. Esta sequência, ela é uma sequência de prioridades? Pode ser... É que as prioridades, às vezes, dependem muito da estratégia, tá? Sim. Mas esse seria o caminho feliz. Ok. Tá? Isso aí seria o plano A. Mas é uma forma mais de organização que de prioridades. Sim. É uma organização visual para entender o que a gente vai... Um indicador de geração de caixa que vou explicar um pouquinho mais para frente, Claro. tá? Comissões também. Comissões, esse grupo está direcionado para o time que te ajuda a vender ou as pessoas... Até na Bíblia está esse conceito de o 10%, né? Sim. Para quem te ajuda. Sim. Então, essa é a ideia. Que tem segmentos que não trabalham com comissionamentos, tem outros que sim. Tá? Então, essas são das receitas, você tira esses dois grupos e chega nos custos operacionais. Certo. O que é? Tudo que esteja associado à entrega do que você faz. Então, se você faz, que o exemplo que você na palestra que você viu, que fica claro, se você vende pão, água, farinha, sal e padeiro. Com isso você entrega pão. Sim. Seja Wi-Fi, que seja 200 MB ou 50 MB, que isso já seria um suporte, que é a despesa. Então você consegue entregar o pão com esses custos operacionais. E aqui um ponto importante, onde eu, com esse sistema, me diferencio das ferramentas tradicionais. Nesse momento, esquece de fixo e variável. Tá? Ok. Esquece. Tem coisa que a gente precisa reaprender. Sim. Tá? Quando chega um nível mais elevado de análise, que aí a gente pode chegar a falar dessas duas diferenciações, mas no primeiro momento atrapalha mais do que ajuda. Então, por enquanto, pensa em custos operacionais, tudo que está associado à entrega do serviço ou do produto. Os insumos e a mão de obra. Insumo, mão de obra direta. Certo. E as despesas, que são despesas comerciais, administrativas, aluguel, jurídicas, acho que são predial, sim, aluguel. Sim. É isso aí. Então, quando você chega até a geração de caixa, que é o principal indicador que a gente falou no início da nossa conversa, que é como se gera o dinheiro. É dessa forma. Sim. Então, aí temos a primeira parte da máquina, que a gente fala uma empresa, uma máquina de gerar dinheiro. Sim. Então, a gente tem a primeira parte de como é gerado o dinheiro. Então, no teu exemplo dos 60 cursos, o que eu faria? Eu somaria todos eles e vejo a geração de caixa. Porque com essa geração de caixa eu vou saber quanto dinheiro eu tenho disponível mês a mês para fazer a segunda parte, que é o uso desse dinheiro. Depois entraria no 1 a 1 para ver qual que se o cliente paga ou fecha o negócio, paga daqui a um mês e você paga daqui a 2 meses, esse já é uma análise unitária. Aqui estamos falando da empresa como um todo. Sim. Entendeu? Então vamos do macro para o micro. Então, nesse sistema, eu não encho de indicadores, eu coloco esse aí, geração de caixa. Pá. Se você gera 10 mil por mês, se você quer ganhar 15, não dá. Tem que vender mais, tem que aumentar a estrutura. Aí começa uma série de análises que a gente consegue fazer, mas vamos continuar o conceito. Gerei dinheiro, para quê? Para usar esse dinheiro de alguma forma. Tá? Aqui a gente propôs 4 formas de usar esse dinheiro. Para pagamentos de dívidas, para investimento, que aqui investimento não é investimento da aplicação de um dinheiro, tá? É investir na própria empresa.
para melhorar alguma parte da máquina, lá em cima. Sei. Então, se eu invisto em 10 mil reais no Instagram, é porque eu quero melhorar meu marketing que vai trazer receitas. Sim. Se eu contrato uma consultoria tributária, é para reduzir o que eu pago de imposto, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, esse é o conceito de investimentos. Depois vem a remuneração dos sócios. Sim. E o que a gente chama agora de lucro, que não é lucro contábil, como já falei, Sim. é quando a gente guarda um capital para um fim específico, tá? Então, eu vou juntar capital para comprar outra empresa ou para comprar para ampliar minha frota, sei lá. Juntar um capital para algum fim específico, porque Sim. eu já vi case onde a empresa juntava muito dinheiro e o sócio ganhava uma miséria. Eu falei, e aí, tudo isso para quê? Não, vai, aumenta teu salário, quadriplica teu salário, que é para isso que você trabalha, para melhorar a tua vida. Sim. A empresa é um meio, não o fim em si mesmo. Sim. Então, eu entendo dessa forma. A empresa é um meio para melhorar a vida do empreendedor e de todas as pessoas que trabalham nessa organização. Sim. Então, aí a gente tem as duas fases do funil, que é a máquina de gerar, e aí conectamos, que você gosta muito de falar das emoções, conectamos com a parte humana, que é quem direciona esse dinheiro gerado, que pode ser uma pessoa, ou uma diretoria, ou, enfim, é um grupo de pessoas, né, que direcionam e usam esse dinheiro. E aí a gente começa a entrar nos cenários de todo tipo, de propósito, onde o sócio se remunera mais do que gera caixa, aí acaba pagando o salário dele depois com o que pegou do banco. Sim. Ou a empresa está atolada em dívidas, então a geração de caixa fica tomada 100% pelas dívidas, e aí não consegue investir, não consegue remunerar os sócios. São casos de UTI que a gente chama. Sim. Esse é o nosso sistema. Depois tem toda a aplicação na prática, tem como aplicar, né? Mas o conceito é esse daí. Eu acho interessante porque, por exemplo, você falou assim, vamos imaginar que isso aqui é um diagnóstico. Então, isso é uma ferramenta de medição e eu achei muito interessante porque ela é didática, leve, como eu falei, né? Porque, olhando a empresa, vou dar um outro exemplo, o mundo das palestras, que é um outro mundo também, que é bastante complexo. Então, eu recentemente assisti uma palestra em que o palestrante dizia assim, como faturar até 5 mil reais numa palestra gratuita. Aí, dá uma bugada, não dá? Dá um pensamento assim, essa conta não fecha, não faz muito sentido, né? Mas faz. Aí eu aprendi, né? Depois eu fiz os treinamentos nessa área para poder aprender. Eu gosto muito de estudar, né? Então é natural eu sempre me aprofundar em alguma coisa para poder entender. Qual que é a jogada? A jogada é assim. A palestra, no final, vende um curso. Aí então, você fatura. a palestra ela é gratuita. Uhum. Mas no final da palestra, ele vende um curso. Só que na minha cabeça, que não é essa, por isso eu estou maravilhado com esse método, que me parece muito mais leve, aquela foi a geração de caixa da palestra. Ou seja, ela começou com nada e no final teve lá 10 mil, 5 mil reais de faturamento. Já está fazendo uma mistura, né? Então, mas olha só que interessante. Mas é muito parecido. Pouco importa se depois você tem que entregar um curso, porque na verdade a ação, ou seja, o movimento foi a palestra, é como se fosse aquele mês. Então aquele mês, hoje eu consigo, com essa metodologia e com esse entendimento da palestra, entender melhor a Tecnoponto, enquanto dinheiro. Por quê? Porque pouco importa se o curso vai acontecer o mês que vem, se o aluno pagou em 12, se o professor vai se receber depois, se o tráfego foi feito antes. Não se julga exatamente aquele curso, mas aquele mês. Entendeu? Tem vários pontos aí para aprimorar. Vamos lá. Nessa palestra que você vendeu um curso de 5 mil. Sim. Se esses 5 mil reais entrou 100% 5 mil, aí entra as receitas. Sim, 5 mil. Agora, sim. se foi em 10 vezes entrou 500, aqui entra 500. Sim, claro, tá claro isso. Tá. Mas, por exemplo, 10... Não é geração de caixa ainda, estamos receita. Sim, tô falando da receita. Ah, beleza. 10 pessoas parcelaram em 10 vezes.
Ah, beleza. Certo? Então, Ok. é como se tivesse uma só 5, pessoa. 5, 5, 5. Eu não tenho que olhar as 10 parcelas, eu tenho que olhar a primeira parcela das 10 pessoas. Não é isso? Aí você está olhando o presente. É o presente, Beleza. a receita daquele mês. Desse mês. Então, Isso aí. só que o meu olhar não estava nas primeiras parcelas das 10 pessoas. O meu olhar estava nas 10 parcelas daquele curso. Por isso que era complexo. Ah, tá. Você tinha 60 para acompanhar 60 coisas diferentes. Você entendeu? Então, Entendi. a grande dificuldade que eu estava tendo no primeiro momento, antes de começar a bater esse papo com você, Uhum. era porque na minha cabeça era, esse dinheiro é desse curso. E esse curso eu vou pagar o professor no mês que vem. Mas eu gastei tanto de tráfego no mês passado. Então, para fazer esse número bater por 60 vezes, porque eram 60 Nossa. cursos, era muito complexo. Isso. Agora não, do jeito que está sendo colocado aqui, é mais ou menos assim. Eu até acho que o jeito que eu fazia ou pensava é um jeito de análise mais apurada de um produto, mas não especificamente do mês de uma empresa. Vou te dar uma dica que a gente fala para os clientes, tá? Sim. A gente trabalha com a somatória dos 60, só que também trabalha com o teu. Então, faz uma organização do produto bem precificado e conheça bem como ele vai se tornar uma Sim. vez e vai vender. Cada certo tempo reavalia se a tua organização, precificação está certa. Sim. E depois só acompanha por aqui, porque aqui é a somatória de todos que você vendeu. Sim, sim. Então, é isso aí. Eu gravei eu tive um bate-papo aqui, um episódio também no Papo de Ponta com o Sidney Crispa. E ele fala sobre prosperidade. E cara, todo mundo fala sobre prosperidade, todo mundo fala sobre, você vai ficar rico na internet, essas coisas você vê o tempo todo o pessoal falando, né? Uhum. Só que eu sou muito metódico, assim, sabe? Eu gosto de rabiscar, eu gosto de entender. Quando eu entender, aí eu consigo falar, consigo explicar, consigo viver. Sem entender, me dá um frio na barriga, eu não consigo fazer algo que eu não consigo entender. Por isso que a minha busca pelo domínio do financeiro, até encontrar você com essa metodologia que me dá muito mais vontade de fazer, isso já é bom. O que é prosperidade? Então, o que eu aprendi com o Crispa? Primeiro, para entender prosperidade tem que ter crescimento. Então você está lá embaixo. A pessoa, vamos supor, se eu chegar agora aqui na sua mão, você recebe N mil reais por mês. Se eu colocar N2, 2 vezes mais, ou seja, vou te pagar o dobro do que você recebe hoje, você vai ter imediatamente um crescimento. Porque você recebia X, passou a receber Y. Isso é crescimento. Aqui eu consigo medir crescimento. Porque eu estava com, vamos imaginar lá, depois que passou por todo o funil, eu tive X de lucro. Nesse mês que vem, eu tive X vezes 2. Então eu já tive um crescimento. Só que crescimento não é sucesso. Porque crescimento só é sucesso se você botou uma meta e alcançou aquela meta. Então, se você colocou, olha, eu quero faturar X vezes 2 esse mês e eu consegui, então eu consegui o sucesso, que foi crescer X porque eu coloquei uma meta. E a prosperidade, ela é a mente que tem o hábito de ter sucesso. Ou seja, quem é próspero está acostumado a criar e bater metas, criar e bater metas, criar e bater metas. E aí é a mente próspera. Quando eu olho isso aqui, e para tentar olhar para o meu cenário que era separado por curso, por essa linha do tempo, que era o grande desafio, eu tinha dificuldade de conseguir medir. Como é que eu consigo medir esse negócio se ele é tão complexo para mim? Porque eu tenho que imaginar, essa turma é desse curso e tem esse professor e tal, e tinha uma linha do tempo no meio. Então eu tinha muita dificuldade de medir. Hoje, olhando o teu método, é mais leve fazer. Por quê? Porque eu olho aqui e falo assim, cara, independente do que quer que eu esteja vendendo, até porque eu tenho que ter múltiplas fontes de renda, o quanto eu vendi esse mês? Não importa se foi um curso A, um curso B, se foi um software, se foi uma mentoria, não importa. Quanto eu vendi esse mês? Vendi X. Aí, dessas minhas vendas, foram parceladas algumas. Quanto eu recebi? Quanto entrou na minha conta esse mês? Que aí é a minha receita. Entrou X. Aí quanto nós pagamos de imposto por essa entrada? X. Aí eu consigo ver o mês sem me preocupar se foi parcelado o que ele pagou,
Se me preocupar se depois eu vou pagar tal coisa, desde que eu comece a olhar agora o mês e não mais a história de um produto especificamente. E isso fez mais sentido, esse negócio que foi falado para mim sobre as palestras. Como você consegue faturar até R$5.000 por mês dando palestras gratuitas? Buga, como é que você consegue fazer isso? Porque não importa, a palestra gratuita é uma chamariz, é uma forma de fazer as pessoas virem conhecer um conteúdo, você entrega um conteúdo de valor e no final você abre uma oportunidade para as pessoas que tenham interesse de avançar ou de se aprofundar naquele assunto, de conhecer mais com você também, não é porque a palestra é para vender. Bom, você falou de prosperidade e você marcou o presente, né? Que você falou esse mês. Sim. Primeiro que você consegue medir no presente qual foi teu desempenho, vai. Sim. Agora, quando a gente vê o funil projetado, sim, então a gente consegue projetar a geração de caixa, então você consegue medir como vai ser a tua prosperidade, porque você está olhando esse mês. Mas se eu projeto isso, eu posso falar para você quanto você vai prosperar, ou já prosperou, porque você fechou 5 clientes, 10 clientes em 10 vezes, né? Sim. Então, isso já é geração de caixa futura. Sim, sim. Então, aí começa outro tipo de análise, que é aí onde está a grande questão disso aqui. Você pode ver o passado, mais fácil. Agora, quando você começa a ver, por exemplo, na Alfa, a gente já tem até dezembro visto a geração de caixa que a gente vai ter. Sim. Então, a gente trabalha agora para melhorar esse número, a gente já consegue projetar o crescimento. Sim. Essa é a grande importância, mas também de ver o passado, com o passado você aprende o histórico, né, de como a empresa vem. Tem os 3, na verdade, passado, presente e futuro. Sim. O passado faz a gente entender esses números. O presente é uma foto. Sim, e você falou também de tanto prosperidade e crescimento, estamos falando da parte das pessoas, né? Que Sim. são as pessoas que querem crescer, que fazem crescer esses números que a gente está falando, né? Sim. Então tem uma conexão entre essa ferramenta e a pessoa que está vendo essa ferramenta, que está, vamos falar, a gente sempre usa o exemplo do rally. Rally, você tem o piloto, que é o empreendedor aqui, voando, entrando em todas as curvas, né? E do lado tem uma pessoa com uma prancheta falando curva 90, tal velocidade. O que se lê nessa prancheta é isso aqui. Sim. Que o teu financeiro tem que fornecer para você, o teu financeiro no geral, a tua empresa tem que estar nesse painel para você conseguir dirigir na velocidade que você quer. Sim. Eu achei muito de verdade, assim, porque é um olhar, pode parecer ignorância, mas não é assim. Como eu trabalho já há muito tempo com desenvolvimento de software, cada contrato que eu fecho aqui no Backsite, eu já olho para o contrato e assim, olha, eu aprendi a fazer assim, né? Minha vida vem de projetos. Então eu olho esse contrato e falo, esse contrato aqui vai me custar X, eu vou contratar tal pessoa, vou gastar tal coisa, vou pagar tal imposto, então é pelo contrato que eu administro, não pelo mês. Então você pega 20 anos administrando contratos e entra num lugar onde você não consegue enxergar isso desse jeito. Eu precisava ter uma forma de conseguir enxergar para poder fazer esse julgamento. Então tá certo, quantas a pagar e quantas a receber vai influenciar no funil do mês seguinte. Mas medir o funil do mês atual era uma coisa que eu não conseguia entender. Legal. Não conseguia entender. Por quê? Porque, por exemplo, quando você compra uma empresa, você adquire algumas responsabilidades. Às vezes você tem que fazer uso de alguns financiamentos para poder fazer algum tipo de alavancagem na empresa. Perfeito. Bom, eu faço essa alavancagem, vamos imaginar, no Backsite, que é uma empresa que tem um perfil diferente. Se eu fecho um projeto com uma empresa específica, eu vejo quanto eu vou cobrar, quanto eu vou gastar e vejo se deu lucro. É no projeto que está a gestão. É previsto. O realizado pode ser qualquer outra coisa. Exatamente, mas é o previsto, dá para poder ver isso aqui. Quando eu pego, por exemplo, agora a Tecnoponta e olho, é mais ou menos assim. Cara, esse mês não foi um mês bom. Mas aí quando a gente vai olhar com mais carinho, ele saldou uma série de dívidas. Então não é que não foi bom, é que a gente apostou bastante no pagamento dos financiamentos e aí não chegou no sócio. Não é que o mês não foi bom, gerou muito caixa.
Só que Sim, o dinheiro foi usado para pagamento de compromisso com o terceiro. Sim, 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 sim. Mas um ponto interessante agora que esse sistema permite, imagina que a gente decide se associar, Sim. a gente coloca a Vexite, Tecnoponta e a Alfa e a gente abre um açougue. Tá? Se a gente faz o funil nas 4 empresas, né, nas 2 na que a gente abriu, a gente consegue somar os 4 funis Sim. de forma bem tranquila e simples e ter uma geração de caixa geral com a estrutura de como foi utilizado o dinheiro de forma geral, porque os grupos são os mesmos. Sim. Isso é muito interessante para os empresários que têm mais de uma empresa e ele já tem gestores em cada empresa e quer ter o desempenho, né, como um todo, né, quer ver isso que você falou, essa visão compacta de tudo, de toda a empresa, né, sem pode ser a parte contábil também, mas a contabilidade vem depois. Eu falei uma vez para você, sim, que conta alguma coisa, ou seja, está contando uma realidade. A realidade em si é isso aqui, é o que está no teu bolso. Sim, a habilidade de contar, né? Não, então, foi justamente isso, porque, por exemplo, todo o conhecimento que eu tenho adquirido nessa área vai trabalhar com DRE, fluxo de caixa e balanço patrimonial. Todo livro que você pega da área financeira vai falar DRE, fluxo de caixa, balanço patrimonial. Eu já li mais de 20 livros desse tipo de assuntos e é difícil achar geração de caixa. E quando você vai na literatura para geração de caixa, te coloca uma conta contábil. Sim. Que já não é isso que a gente está medindo aqui. Sim, porque aqui sim, eu consigo argumentar de forma 100% assertiva que a realidade foi isso. A realidade aconteceu isso daqui. Agora, quando você vai no análises contábeis, pode ser que tenha acontecido isso, como pode ser que não. É muito bom. É lógico. É um conhecimento muito... Aí gera um mal-estar, porque assim, quem está assistindo a gente, tem uma série de empreendedores que está assistindo a gente, né? Na verdade, eu lido com empreendedores. Então, qual é o cenário que acontece? O empreendedor, ele se sente mal por não conhecer esses termos. Quando deveria ser o contrário, deveria ter uma metodologia, que é a metodologia que você coloca, que faz com que o empreendedor consiga enxergar sem precisar ser motivar, um lógico. Não se desmotivar, porque você falou, a empresa fecha por falta de inteligência emocional. Então, mas também dá uma ferramenta de pedreiro para fazer um bolo, é lógico que não vai conseguir. Sim, mas vamos lá. O meu ponto, quando eu falo da inteligência emocional, é o seguinte. O empresário que ele não consegue controlar as suas finanças, ele sofre com isso. Não é prazeroso. Ele sofre com isso. E aí ele pode desistir. Então, na verdade, não foram as finanças que fizeram a empresa fechar. Foi ele desistir, porque empresas não fecham, empresas são encerradas pelo empreendedor que decidiu encerrar. Ou porque ele desistiu, ou porque ele abandonou, ou porque ele não aguentou. Mas a empresa em si, ela sempre tem um jeito de você conseguir fazer uma reorganização e seguir em frente. Mas para isso tem que ter energia. E se a pessoa não consegue olhar para esse dado e aquele dado frustra, ela vai perdendo energia, vai perdendo gás. Uma hora ela decide não querer mais aquilo ali. Então veja, a importância do seu método, ela é grande, porque ela pode fazer com que empreendedores consigam olhar para onde eles não estão olhando, identificar o que é que está acontecendo de forma mais simples, e de repente aquilo traz de volta o ânimo que vai fazer com que a reação aconteça. Para o teu público que está estudando ainda, porque esse funil a gente aplica a empresa que fatura 30 mil, sim, pode ser até a Alfa começou pequena. Sim. Tipo, começamos com MEI, depois a gente foi para ME, depois para EPP, então a gente está crescendo. Então, quando eu falo para os que estão iniciando, esquece, tipo, pega inovações. A contabilidade desde que, primeiro com uma ciência muito nova, tá? E as evoluções que teve nesse tempo todo são mínimas. Então, essas ferramentas novas atuais, hoje em dia,
tudo está sendo inovado na maioria dos segmentos, né? No gerenciamento empresarial, a gente está inovando com isso aqui. Sim. Então, para quem está iniciando com uma startup, quer abrir uma startup, que inicie com coisas simples, que foque nas vendas, que pague impostos, e que quando tem um nível de crescimento de porte já considerável, aí que começa a ter um papel mais importante a contabilidade e tudo mais. Por exemplo, até estourando o Simples Nacional, você pagando sobre a receita audaz, que já é taxado na receita, já está cumprindo a sua parte, porque empresas menores fica às vezes difícil justificar todas as despesas. Então eles decidiram taxar a receita. Sim, sim. Mas quando você já vai para um lucro real, aí na conta para a tua geração de caixa, o grupo de impostos já é considerável. Então você precisa prestar atenção. Então o funil precisa se comunicar com o plano de contas contábeis. Sim. A gente já fez isso também. Então não é que você vai perder tudo isso, não. Em algum momento se encontra. Só que o pessoal fica estudando muito essas ferramentas contábeis e esquece a alma da empresa que as venda no início. Sim. Então, foca nas tuas vendas, paga impostos e faz algo simples que te dê um norte aí de financeiro. E esse é o caminho, focar no crescimento da empresa através das vendas, né? Sim, eu posso falar sem medo sobre o que eu vou falar aqui agora. Na área de ciência de dados, Big Data ou Big Data, dependendo de onde você vem, nós temos duas profissões. Vamos lá. Brasil, desde 1980, que gera muito dado. Então, a gente tem muito dado. O Brasil a gente tem a paixão pela tecnologia, então as empresas são automatizadas e então o dado está lá. Só que na área de ciência de dados, nós temos um profissional específico chamado analista. Ele se conecta em todos os dados e faz as análises que devem fazer, mas são pessoas que estudaram muito sobre esse assunto. Dados e alguma coisa. Quero analisar dados para o marketing, eu sei lidar com dados e sei lidar com marketing. Eu quero analisar dados contábeis, eu sei lidar com dados e com dados contábeis. Eu quero analisar financeiro, econômico, eu sei. Então, esses analistas, eles escolheram estudar as duas coisas. Então, para eles é muito natural fazer. Só que na área de ciência de dados, existe uma camada chamada camada de explanação, que é quando o analista vai mostrar para o gestor e ele vai tomar decisão com base em sentimento, de acordo com aquilo ali. Sentimento que eu digo ele consegue ter de forma estratégica, ele consegue ler de forma estratégica aquele dado, mais mastigado, é a explanação. Na área de marketing é muito fácil a gente imaginar isso aí. Tem um indicador lá chamado ROI, retorno sobre investimento. Investi tanto, você entrou tanto, beleza. ROI está alto, perfeito, ROI está baixo, vamos fazer alguma coisa. Na área financeira, a impressão que eu tenho é que ficam tentando enfiar o trabalho de análise no gestor. Entendeu? Fico tentando trazer aquele cenário do analista. Ó, você precisa entender aqui, cara, sobre o plano de contas, você precisa entender aqui sobre o balanço contábil, você precisa entender sobre o fluxo de caixa, entende aqui o DRE. Então, fica enfiando para você o trabalho do analista para você poder tomar decisões estratégicas. E muitas vezes o gestor, ele não é o cara da análise. Comercial, normalmente. Ele vai bater o olho aqui ó, e falar, tá chovendo, então segura um pouco, tá sol, acelera. Ele tem sensores que não são tão... vê a temperatura da pista, vê a calibragem do pneu, ele fala, acelera, tá sol. Então, o gestor, ele tem uma visão muito mais estratégica e não podia vir tanto dado de nenhuma das áreas. Vem sempre só alguns indicadores, aí ele tem lá o dashboard, ele bate o olho ali de braço cruzado, ele olha e fala assim, tá verde, tá vermelho, tá azul. Bora para cima, entendeu? Isso é um problema, porque você passa a depender de um alto grau desse analista. Sim. Porque você não sabe. Sim. Então, como é que esse dado vai sair do meu sistema e vai chegar para mim? Eu trabalho com tecnologia de informação há 25 anos. Eu tenho a capacidade com a minha equipe de pegar qualquer dado e transformar em qualquer indicador. O que eu gostei da sua metodologia é quais indicadores serão coletados. Por quê? Porque aí você tem
O trabalho de ETL, que a gente chama que é Extract, Transform and Load, né? O trabalho de se conectar nos dados e transformar aquele dado e vou jogar para cá é o trabalho de automação, analistas e programadores. Mas qual dado eu devo coletar e como que eu devo interpretar? Aí, quando você vai para os livros da área financeira ou contábeis, eles puxam dados que não trazem esse sentimento. Foi isso que eu gostei na sua metodologia. Eu falei assim, você torna, com a sua metodologia da Alfa, as coisas ficam fáceis de serem interpretadas pelo decisor, Sim. não pelo analista financeiro. Então, essa capacidade de transformar dado e informação, que gera conhecimento e tomada de decisão, vocês fazem com maestria. Eu estou parabenizando você por esse... Obrigado. Tenho um prazer enorme de trabalhar contigo na automação desse processo. Muito, muito obrigado. E isso foi grandes discussões que eu tive com contadores, com auditores, que eu falava, que discutiam, porque eu sempre coloco à prova isso. Discute aqui, você que é super técnico, MBA em finanças e tudo mais. Só que depois, e aí eu discutia, argumentava, e depois falava, tudo muito bonito o que você está falando. Agora vai e explica aqui para a lojinha aqui que fatura 30 mil por mês, tudo isso que você me falou. Sim. 10 livros tinha que levar para ele estudar, para depois entender o que... Exatamente. Eu te ensino isso de forma super simples, e a gente tem clientes que faturam 3 milhões, 4 milhões por mês, e olham todo mês o mesmo funil. A complexidade em tecnologia e sistema talvez fica um pouco mais complexa pela informação mesmo, que já é Big Data, como você fala. Sim. Mas o conceito é o mesmo. Sim. E a gestora financeira lá não é MBA. E consegue ter uma aprimoração nos números excelente. Sim, não, é muito bom. Agora, se você quer estudar contabilidade e aprender a parte contábil, perfeito, ótimo. Sim, é isso aí. Sempre acrescenta. Essa tua metodologia, ela é da mesma linha do deveria ensinar na escola. Sabe? Quando você percebe que uma coisa é tão legal e tão simples e tão fácil de compreender que deveria se ensinar no ensino médio. Então eu acredito vamos levar lá, vamos ensinar. Eu acredito que a tua metodologia deveria ser ensinada na escola, para as pessoas normais ali. Assim, busquei alguma coisa, fui atrás de alguma coisa e encontrei nessa metodologia. Eu ainda não tenho ela completamente clara para mim, mas eu já sinto que o caminho é esse, entendeu? Eu já bato o olho e falo, cara, precisa investir aqui, ó, aqui que está o jeito mais fácil de eu fazer esse negócio. Para o empreendedor, é assim, eu preciso de processos. Porque assim, o segredo do empreendedorismo é processos bem definidos e pessoas engajadas. Se você definiu processos corretamente e engajou as pessoas, esquece que as coisas vão seguir. A minha dificuldade, a minha dor, era porque quando eu olhava para o financeiro, eu não enxergava a luz desse processo bem definido. Faltava a cerejinha. Faltava eu descobrir, ou entender, ou encontrar no mercado qual era o processo bem definido na área financeira, para que aí depois de implantado esse processo, ou software, automação, quer que seja, eu pudesse trabalhar no engajamento das pessoas. Show. Entendeu? Então, quando eu conheci você e vi esse material, eu falei, eu acho que aqui já dá para resolver esse problema. Porque aqui eu tenho essa a gente pode pôr esse link da palestra que você falou que assistiu para a tua agência acompanhar, que aí eu tenho um tempinho só para explicar o funil e case de aplicação. Mas com esse funil, com grandes grupos, o pessoal já consegue ter uma visão clara aí da empresa dele numa folha só. Sim. Não, é maravilhoso, porque bati o olho aqui, tem um relatório, daria para imaginar até uma reunião com 5, 6 empresários que estão usando a mesma metodologia para comparar e ver se o mercado realmente subiu ou baixou. Olha, isso que uma das coisas que mais me motiva, no sentido de que isso é uma linguagem, que eu falo, a linguagem do dinheiro. Sim. Pega 5 episódios do Shark Tank e você fala, coitados dos empreendedores e coitados do Shark, porque cada um vem com um papo diferente,
ou com indicadores isolados. Eu vejo muito isso hoje no segmento de SaaS, de tecnologia. Sim. Que é o CAC, que é o LTV, que é o ROI. São todos indicadores que, quando você precisa conectar tudo isso, aí cai no problema de tenho 60 cursos, só que não tenho a visão consolidada. Sim. O funil traz essa visão consolidada que apoia a esses outros indicadores de desempenho que são super importantes também, só que quando ficam isolados, dá uma visão de um indicador e não uma visão da empresa. Sim. Então, esse é um sonho seria que se utilize esse sistema para trocar ideia entre empresários. Imagina como está a tua geração de caixa. Meus custos estão muito altos. Hoje, se você fala, meu EBITDA está baixo, você tem que ver se o outro que está falando contigo sabe o que é o EBITDA, se o outro também entende o que é, se sabe calcular, se está calculando certo, porque já vem com dados contábeis. Sim. Então já entra um contador no jogo, e tudo isso para você tomar decisões da tua empresa. Sim. Eu acho muito arriscado isso. Sim, sim. Eu voto nessa ideia da gente automatizar isso de forma simples mesmo, de cima para baixo. Simplesmente, por exemplo, primeiro você vai ter que só informar esses grupos aqui quais são os valores do mês e acabou. Agora, depois, como é que você levantou esse dado para chegar até aqui, isso pode ser aprimorado, mas a princípio começa de cima para baixo. Começa simplesmente criando dashboard de monitorar esses elementos de todas as suas operações. Como é que eu consigo saber quanto foi os impostos? Se vira. Aí depois você vai lá com o seu financeiro, administrativo, o que quiser, separa o que é, vai lá e lança e classifica. Mas o que a gente precisa são só dos totais desses caras aqui. Para começar, sim. Porque esses totais, eles vão trazer para a gente a clareza. Se está no caminho certo, se não está no caminho certo. Aí dá para falar, olha, nós estamos aqui com custos elevados em tal coisa. Olha, nós estamos aqui, está na UTI, não está na UTI. Aí vou fazer aqui uma sugestão para você. Se isso aqui, ele é uma ferramenta de diagnóstico, e depois, se é uma ferramenta de diagnóstico, dá para poder você caracterizar situações, como você falou. Uma que eu achei engraçado, você falou, essa empresa está na UTI. Essa empresa aqui, ela é do tipo abacaxi. Essa aqui é do tipo pérola. Criar classificações para os resultados desses caras aqui e criar, aí sim, processos de transformação. Ou seja, sai da UTI e vai para um abacaxi. Isso que a gente faz quando a gente fala de mão na massa é para mudar o cenário, né? Okay. Agora, eu iria um pouquinho além do sistema ser de diagnóstico. Eu gosto de chamar que é o ponto de partida para um diagnóstico, para um planejamento estratégico, porque isso também, fazemos todo um planejamento estratégico da empresa, mas e aí, quanto você quer ganhar com tudo isso? Porque o que vai dar sustento e vai tirar você da cama é o que você quer ganhar, que você depois transforma a cultura e todas as pessoas que estão no ambiente para correr junto contigo para todo mundo chegar lá, né? Sim. Então, eu chamaria como ponto de partida, já tive empresas vendidas com nosso funil. Porque uma empresa vale pela expectativa futura de geração de caixa. Então, se eu compro um ativo, eu quero saber quanto ele me rende por mês, né? Sim. Então, com esse funil projetado, você consegue mensurar de forma muito rápida isso. Sim. Eu comprei a Tecnoponta fechada, no meio da pandemia. Não, nem viu isso. Acho que não. Eu comprei a Tecnoponta por amor. Eu amo essa empresa. Então, eu não comprei, não tinha funil. Tinha só ali a ideia de fazer por ela o que ela fez por mim. Porque se eu sou o que eu sou hoje, foi por conta da Tecnoponta lá no começo. Então, quando eu vi que ela estava precisando, eu me joguei ali. Olha, você usou o termo ponto de partida. E eu vou falar para você que esse episódio aqui é só o ponto de partida. Porque tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto. Disposição. Eu agradeço muito o seu tempo. Eu sei que você tem diversas outras coisas para fazer, várias empresas para atender. Mas para a gente é muito importante, para mim foi importante, para os meus alunos que estão assistindo, para as pessoas que querem aprender mais, foi muito importante saber que existem métodos que são inovadores, né, e mais simples, que podem ajudar muito o empreendedor, principalmente nesse começo, que é tão difícil no nosso país, para empreender não é uma atividade tão fácil. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para outras conversas.
que você precisar. Muito obrigado. Vamos em frente, é isso que a gente vai Muito fazer. obrigado. Bom, gente, é isso, né? Deu para perceber que isso é só o começo. Eu vou ter minhas conversas agora com o Gustavo, vou ver como ele pode me ajudar a trazer mais conteúdo para poder auxiliar vocês nessa jornada de empreender, nessa jornada de trabalhar para um empreendedor, ou de ter o senso de dono e olhar para o negócio de uma forma diferente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu amei esse negócio aqui. Vamos em frente.